Olá, ouvinte! Estamos começando o terceiro episódio do Conta Mais e é um episódio muito especial, não por ser o terceiro episódio, mas porque é o episódio mais bonito até agora. A gente está recebendo até que, enfim, uma presença feminina no podcast. Fico muito feliz, Carol, de estar te recebendo aqui no podcast, no Conta Mais, um podcast da Arquivo Contabilidade, por ser uma representante feminina e por ser alguém que trabalha comigo todos os dias, né? Para quem não sabe, a Carol é gerente da Arquivo Contabilidade, da parte tributária, e a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Antes de falar do tema, queria que tu te apresentasse, Carol, falasse um pouco de ti, o que tu fazes, quando que tu nasceste. Então, se puder falar um pouquinho. Então tá, primeiramente é um prazer estar aqui hoje falando desse podcast da Arquivo Contabilidade, que é onde eu iniciei realmente a minha carreira tributária. Não comecei na parte tributária lá na Arquivo, mas vou começar então falando um pouco de mim. Eu tenho 24 anos, eu me formei em 2020 em Ciências Contábeis pela UFSC. Quando eu entrei na Arquivo, em 2015, eu comecei a trabalhar no departamento societário. Me identifiquei muito com a parte da contabilidade mesmo. Eu pensei, vou fazer então o pré-vestibular, na verdade, a prova da UFSC para Ciências Contábeis, decidi fazer. E fui aprovada. No momento que eu fui aprovada, conversei com a minha gerente na época, falei que eu tinha um interesse em outra área, surgiu a oportunidade de ir para o departamento fiscal. Como eu tinha já um bom relacionamento com o pessoal do fiscal, eles conversaram com o Fernando também, para que eu fosse, e eu fui desde então. Isso foi no início de 2016. Desde o início de 2016 eu trabalho com a parte fiscal lá na Arquivo, que tem sido muito legal para mim, porque é uma empresa onde a gente tem uma cartela de clientes muito grande Olha, se quer aprender, é uma escola. Para mim, lá foi realmente uma escola. Eu sempre falei isso, quer aprender, vai para Arquivo, porque lá a gente tem pessoas muito inteligentes, muito inteligentes. Hoje eu tô aqui falando com uma pessoa muito inteligente. Obrigado, Carol. O meu gerente mesmo, hoje ele não é mais o meu gerente diretamente, mas ele foi a pessoa que mais me ensinou. Hoje eu tenho muito a agradecer a ele, porque todo o conhecimento que eu tive lá, além da Arquivo me proporcionar, tenho certeza que ele também me proporcionou. Posso dizer que sou uma pessoa muito grata. Ô, Carol, deixa eu te falar. Tu és a primeira representante feminina que a gente recebe aqui. Eu sou muito grato por conta disso. Mas eu estou percebendo um padrão de convidados aqui. Todos eles trabalham desde muito cedo, né? Então, tu estás me contando uma carreira aí que está se aproximando de uma década dentro de uma empresa, mas tu tens 24 anos. Isso mesmo. Então, o pessoal gosta de trabalhar. Acho que é um segredo do sucesso, acho que nem é tão segredo assim, que o pessoal tem que trabalhar, né? Acho que tem uma máxima que diz que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Né? Então, tem que trabalhar cedo. Muito feliz com a tua apresentação, Carol, por ouvir que tu frequentas um ambiente de pessoas inteligentes, tu frequenta um ambiente que tu gostas, onde tu cresceste bastante. Né? E isso me leva para o gancho do tema de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre a carreira contábil. A carreira tributária. Então eu quero ouvir um pouquinho da tua história, pois eu quero ouvir um pouco da tua percepção acerca das pessoas que estão entrando no mercado hoje, porque tu mudou o lado da mesa, né? Então, antigamente tu eras liderada, ou exclusivamente liderada, e depois tu passaste a liderar. Então eu quero entender como é que foi essa transição, como é que tu percebe as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho hoje, os erros, os acertos, nessa progressão da carreira contábil. E a gente vai conversando um pouquinho, eu tenho certeza que vai dar um bate-papo legal. Então, primeiro de tudo, Carol, me conta um pouquinho sobre a carreira tributária. Como é que tu enxergas hoje em dia? É uma carreira com bastante oportunidade? Tu te arrependeste em algum momento, ou titubeaste, tu pensavas em fazer outra coisa? Te tira o sono, é light, precisa se atualizar muito. Como é que é essa carreira? Como tu percebes ela?
Olha, eu vou dizer que não é fácil. Não é fácil. Eu até dou risada, porque eu lembro perfeitamente que na 4ª fase da faculdade, na aula de custos, o professor perguntou: o que vocês querem fazer? Porque geralmente as pessoas, elas vão para contábeis e elas não sabem de fato em que área elas querem seguir, né? E muitos falaram concurso. Eu acho que assim, 90% falou concurso público. E eu falei, acho que eu vou mudar para estética. Pensei, meu Deus, olha, na 4ª fase eu falei que eu ia mudar para estética e eu estava na 7ª fase, quase iniciando como supervisora do departamento fiscal. A minha vida ali mudou completamente, porque eu comecei a gostar daquilo. A cada dia mais eu ia aprendendo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender, eu gosto de estudar, eu gosto de me atualizar. Não é fácil, assim, todo dia sai uma atualização nova. Vai ser até engraçado eu falar isso aqui agora, mas a gente passa perrengue. Sabe aquele perrengue chique? É perrengue chique. Por exemplo, hoje saiu já um decreto alterando o vencimento que vencia hoje para daqui a 2 dias. Então, essa é a carreira tributária. Se tu gosta de uma rotina, é maravilhoso. Eu sou uma pessoa que gosta de rotina. Então, eu gosto de estar lá 8 horas da manhã, iniciando o meu dia. E eu sei que, no dia 10 eu vou ter um vencimento do ICMS, eu sei que no dia 15 tem um ISS, eu sei que tem FD. Eu gosto de trabalhar com isso. Desde que eu trabalho no fiscal, a minha vida passa muito mais rápido. Não que ela seja pior porque tá passando muito rápido. Eu gosto disso. Eu vejo cada dia mais a minha evolução e eu vejo que passa cada vez mais rápido para que cada vez mais rápido eu possa evoluir na minha vida, né? Então, eu sempre tento tirar o lado bom dessas coisas, né? O tempo passa rápido, é bom. Sabe, às vezes eu vejo algumas pessoas falam, eu tô aqui trabalhando, o tempo não passa. Eu tô aqui vendo, vou ver um site, alguma coisa. Eu nem sei o que é isso, gente. Se eu tô lá das 8 às 5h45, meu dia passa assim. Quando eu vejo às 5h45, tenho que ir embora, vou dormir. Eu durmo, mas tem horas. Eu acho que isso é um indicador que eu preciso repensar o que eu estou fazendo da minha vida, né, Carol? Porque essa questão da percepção, a relatividade da percepção do tempo, ela é muito nítida, principalmente em eventos extremamente prazerosos ou extremamente castigantes. Vamos dizer que a gente tem um tempo regular, quando a gente está fazendo algo que não é nem tão prazeroso, nem tão castigante, é a rotina normal. Quando eu faço algo muito prazeroso, o tempo passa voando. E sabia que esse podcast tem sido assim? 30 minutos com o meu convidado, que parece que são 5. Agora, quando eu estou fazendo algo muito castigante, parece que o tempo não passa. Eu fiz uma dieta em que eu ficava longos períodos sem comer. Eu sou acostumado a fazer 7, 8 refeições por dia. E eu passei a fazer 4. Eu acordo muito cedo. Eu acordo 3, 4 da manhã. Eu durmo 10 horas da noite. 11 às vezes. Então era muito tempo sem comer. E era impressionante o quanto o tempo passava devagar ali, nessas lacunas. Mas era uma fase. Senão eu precisaria me submeter àquele castigo de fome, porque eu sentia fome naqueles intervalos durante uma vida. Então, tu imaginas essas pessoas que trabalham com algo, começaram a investir numa carreira, que vão para o trabalho e ficam contando o tempo, entendendo se ele passa ou não passa. E para locais, para países, para regiões em que o trabalho é muito escasso, isso é completamente justificável, porque as pessoas precisam ter a contraprestação do trabalho, o salário, para poder suprir as necessidades básicas. Mas isso não é uma verdade na nossa região. Claro, tem desemprego, tem algum desemprego, mas tem muita oportunidade de trabalho, muita. Então, se a pessoa está empregada e todo dia é um martírio para ela, ela precisa entender por que é um martírio, se ela consegue fazer algo para mudar aquilo, ou se ela precisa repensar a carreira, se realmente é aquele tipo de trabalho, aquele tipo de rotina que gera todo esse sofrimento, né? Então, isso que tu me falaste é extremamente relevante, né? A pessoa precisa, se não sentir prazer,
mais leveza naquilo que ela está passando. Eu acho que o indicador extremamente importante é essa percepção do tempo. Eu fico olhando para o relógio toda hora, eu faço esteira. E é impressionante o quanto, toda vez que eu olho no celular, passou a metade do tempo que eu achei que tinha passado. Então, se isso está acontecendo no trabalho, é complicado, porque tu vai ficar 8 horas por dia ali, né, todos os dias. Muito legal, Carol. Deixa eu te perguntar. Tu és uma menina muito jovem, uma mulher jovem, vamos dizer assim. Eu sei que é uma mulher... Uma menina mulher. Uma mulher, é casada já está fazendo, tá construindo ou terminando de construir a casa, lidera uma equipe, já se formou em ciências contábeis, então és uma mulher jovem. Se tivesse muita resistência ou problemas nessa ascensão, por ser mulher, por ser jovem, tu sentiu em algum momento que os clientes ou a equipe ou alguma outra pessoa tinha algum tipo de resistência a isso, ou não? O nosso meio já é bastante evoluído e isso foi muito fluido, as pessoas já tinham aceitado todo esse processo? Bom, eu acho que o que ajudou o meu processo foi a clareza que teve na empresa. Eu não fui simplesmente gerente. Eu passei por todo um processo, quase que uma aprovação. Eu todo dia estava ali mostrando o meu trabalho, ajudando, e acredito que isso tenha ajudado bastante. Também, hoje, o escritório de contabilidade, ele tem muito mais mulher. Posso dizer que hoje, lá no departamento, já tem mais homens. Só que a área da contabilidade realmente é uma área onde tem bastante mulheres. Pode ser que isso tenha me ajudado. Mas esse processo gradativo também me ajudou. Porque eu pude ir mostrando meu trabalho. Eu não tenho dúvidas de que lá no início, com certeza, algumas pessoas pensaram, nossa, mas a Carol... Tipo, a Carol não tinha nem se formado. A Carol trabalhava meio período. Pouco tempo antes de eu ser supervisora, eu trabalhava meio período, porque eu estudava no outro meio período. Estudava, às vezes, à noite também, ia lá para a UFSC. Então, foi uma virada de chave. Quem me via a menina que ia lá trabalhar meio período, eu acho que não via a mulher que eu sou hoje. Não via a Carol gerente. Via a Carol amiga, porque eu sempre fui muito amiga. Mas eu sou a pessoa de relacionamento bom. Se for conversar com alguém, as pessoas sempre falam, a Carol tá sempre sorrindo, porque eu não sei, eu não consigo chegar num lugar e eu não tá sorrindo, eu não consigo chegar num lugar e não conversar com as pessoas, né? Inclusive, antes de eu ser supervisora, já falavam lá no departamento que eu faço de frente com a Carol. Porque a pessoa chega, eu sempre... e aí, o que você fazia da vida antes? Você veio pra cá? De onde que você veio? Quantos anos tem? Você mora com alguém? Eu sempre queria estar conversando. Então, eu acho que as pessoas se identificavam comigo nesse sentido, porque eu já ia sempre conversando. Eu acho que eu sempre tive dentro de mim uma questão de liderança. Seja na faculdade, agora eu faço meu MBA, o pessoal conversa comigo e fala, meu Deus, Carol, mas você sempre que puxa pra frente, tem um trabalho, é a Carol que sempre inicia o trabalho. Tem que organizar alguma coisa, a Carol sempre inicia. Então, eu não sei se foi também algo meu que me ajudou nesse sentido, mas eu não acho que foi difícil, não acho que teve... alguém que se colocou contra ou algo nesse sentido. Acho que isso foi sempre muito bem tranquilo, até acho que também por parte da direção da Arquivo, até porque a gente tem outras mulheres lá na liderança, e então eu acredito que a empresa também é algo que contribui muito para isso. Se a empresa já não coloca motivos para uma mulher não ser gerente, não vai ser os funcionários, porque os funcionários, querendo ou não, eles também são um espelho da empresa. Porque se ele não concorda com a política da empresa, ele sai. Se ele tá lá, se ele permanece, é porque ele concorda também com a empresa. Então, eu acho que até foi tranquila a minha jornada, apesar de ver muitas coisas na internet, a gente vê, né, que a vida para mulher ela é mais difícil. Eu fui esse dia numa loja e a supervisora falou para mim, eu sou a supervisora, mas se eu chamo o meu gerente mesmo, que ele é homem,
eles tratam ele completamente diferente. Isso é triste. Hoje eu agradeço que eu não tive esse problema. Os clientes da Arquivo também sempre nunca falaram assim, então deixa eu falar com o teu gerente, com o teu supervisor. Não. Sempre conversaram comigo tranquilamente. Então, e a questão de ser jovem, Carol, atrapalhou mais, pesou mais do que a questão de ser mulher? Ou não? Ambas foram, tu tiraste de letra? Eu acho que eu tirei de letra. Não vejo que isso foi um problema. Eu acho que foi um problema mais comigo mesma. Porque é difícil. Eu tive... como eu disse, nos últimos 2 anos, foi uma mudança grande para mim. A pandemia, para muitas pessoas, foi ruim. Eu sei que ela foi ruim. Mas para mim, ela foi uma virada de chave. Porque eu estudava longe. Eu pegava 7 ônibus no dia, então eu perdia muito tempo na estrada. Com a pandemia veio o home office. Então eu pude trabalhar de casa, eu pude estudar de casa, então eu consegui trabalhar durante 6 meses, eu não tive aula. Então nesses 6 meses eu conversei com o meu gerente e perguntei se eu poderia, nesse período, até voltar às minhas aulas, eu trabalhar num período integral. Ele falou que sim, e eu agarrei essa oportunidade. Aí voltou minhas aulas. Então, eu conversei com ele e falei, vocês já estão contando comigo. Então, o que eu vou fazer eu vou garantir que eu vou dar conta dessa demanda e da minha aula. Então, não se preocupem, porque eu sabia que eu só tinha mais 6 meses de aula. Então, durante 6 meses, eu me desdobrei. Porque eu dei conta do meu trabalho, eu dei conta da minha faculdade, eu me formei e me tornei supervisora também. Então, eu vejo isso como foi algo bom para mim. Não que a pandemia seja algo bom, mas eu peguei o melhor dela. E eu tenho certeza que muita gente também pegou o melhor. O home office, foi assim, né? Porque as empresas viram que é algo bom. Para algumas pessoas funciona, para outras não. Então, eu vejo como algo bom também. Entendi. O que é mais difícil, Carol? Tu que já viveu os dois lados, tomar decisões e dar ordens, ou aceitar as decisões e cumprir as ordens? Olha, eu acho mais difícil tomar decisão e dar ordens. É bem mais difícil. A responsabilidade é maior. Muito maior. A gente vai para casa pensando nessa responsabilidade. Às vezes a gente pensa numa coisa que vai vencer lá no mês que vem. Quando eu era analista, eu tinha ali a minha listinha, a minha planilha, a gente imprimia com os impostos. Então, quando eu vi ela ali preenchida, o mês está concluído. Hoje, o meu mês ele não está concluído. É constância. Então, com certeza, receber as ordens é mais fácil. E tem a questão de, às vezes, tu se indispor, né? Porque você pode falar algo que a pessoa não queria ouvir, mas, infelizmente, você precisa falar. Você também é cobrado por isso. E você precisa gerar resultados. Então, é algo que, para mim, e nesse último mês mesmo que eu assumi como a gerência, tem sido um desafio, mas eu tento estudar. Eu aproveito, eu estudo, eu converso com pessoas que já têm cargos para que eu possa aprender com isso, porque a vida é uma escola, não tem, né? Então... Legal. E, Carol, eu vi que depois disso, depois de passar a tua jornada como estagiária, auxiliar, analista, supervisora, gerente, tu despertasse uma vontade de produzir conteúdo. Até para as pessoas que querem aprender um pouquinho, acho que segue lá, é Contadora Carol Roth, é isso? Isso mesmo. Eu sigo, curto e aprendo muito com todas as publicações. Ficou uma pegada bem feminina, fácil, objetiva. Eu acho que vale muito a pena para quem quer entender um pouquinho mais sobre a área. Tu explica de um jeito muito fácil, tu traduz para um jeito muito inteligível, sempre questões muito contemporâneas, novidades, então isso demonstra que tu estás bem atualizada. Tu me disseste que na faculdade tu percebia que o grande problema do curso de contábeis, deixa eu ver se eu entendi bem, que as pessoas que estavam lá não sabiam muito o que era, o que queriam, e eu acho que isso não é exclusividade do curso de contábeis, eu vejo muito disso em contábeis, administração e direito. São cursos de mais fácil acesso, pelo menos numa universidade particular eles são mais em conta, eles não precisam de tantos instrumentos, equipamentos para a realização do curso. Então, a pessoa
quer uma formação, quer uma graduação, muita gente elege essa graduação em substituição ao ensino técnico, por exemplo. E agora, como gestora de um departamento, qual tu vê que é a maior dificuldade ou problema das pessoas que iniciam na carreira? É também não saber o que querem, ou o que estão fazendo, ou o conhecimento da área, ou é por indisciplina? Qual é o problema mais comum que tu enxergas? Eu acho que é estudar, sabia? O maior problema das pessoas, eu imagino que é estudar. As pessoas, elas deixam para depois o estudo. Primeiro, elas acham que vem o trabalho. Mas uma coisa que desde casa, meus pais sempre falaram para mim: Carol, estuda. Sempre estudar. Porque meus pais não tiveram oportunidade. Minha mãe estudou até a 4ª série, meu pai até a 2ª. Então, o que eles sempre falaram para mim: Carol, estuda. E eu vejo que as pessoas, elas não querem estudar. Elas acham que elas vão aprender tudo no trabalho. O trabalho, ele vai te trazer experiência. Sim. Mas o teu conhecimento, ele vem de ti. E outra coisa, o que você aprende lá não fica com a empresa. Se você sair, você vai levar aquele conhecimento. Então, eu penso que o estudo, ele deve vir em primeiro lugar, então, em tudo na vida. O maior problema da carreira é a falta de estudo. Falta de estudo. E aí eu quero falar um pouquinho com os profissionais ou os alunos que estão pensando em seguir a carreira tributária, contábil. Cara, pensa bem, não quero desestimular, existe muita oportunidade, mas se tu estás me ouvindo no Brasil, tu estás no país com o maior nível de obrigações tributárias e contábeis do mundo. Nós somos bons numa burocracia. Para ter uma ideia, o Brasil ocupa a primeira posição do ranking em complexidade tributária e tempo para fornecer informações para o fisco, e o segundo colocado não exige a metade do que o Brasil exige. As sanções são altíssimas, as multas são altas, as obrigações, a necessidade de se atualizar. A gente vive um verdadeiro pandemônio jurídico, né? O executivo com os seus decretos e medidas provisórias, o Senado e a Câmara com os seus projetos de lei, com as alterações, lembrando que o fisco, a União tem competência para isso, o Estado tem competência para isso, os municípios têm competência para isso. Então, tu estás elegendo uma carreira com muita oportunidade, no ambiente mais hostil do mundo. Então, tu tem que ser um guerreiro. Não adianta ser um guerreiro querendo só virar à noite trabalhando, indo para a empresa. Tua arma é o livro, a tua arma é a pesquisa, a tua arma são as aulas. É uma formação contínua, é todo dia. É todo dia, Carol. Muda todo dia. Todo dia. Todo dia muda. Quando muda 2 vezes por dia. Sim, e às vezes vocês gostam do Instagram. Eu vi essa dica na internet e eu tenho utilizado e também falo para outras pessoas. Eu criei um Instagram só de estudo, onde eu só sigo as pessoas da área e que eu gosto do conteúdo delas. Porque vocês sabem, né? O Instagram, ele vai sempre te mostrar, geralmente, as mesmas pessoas. Então, eu criei um Instagram que eu sigo apenas 15 pessoas, que são as 15 pessoas que eu gosto, e eu vejo apenas o conteúdo delas. A gente tem que agradecer hoje ao Instagram, que ele é uma ferramenta gratuita de conhecimento. Então, eu aproveito disso para que eu possa aprender. Hoje tem muito curso gratuito no Instagram. Volta e meia aparece lá uma notificação para mim: tem tal curso gratuito. Eu sempre me inscrevo, porque eu sempre vou aprender algo. Agora, tu falaste uma coisa extremamente interessante, Carol. São 15. E é importante que sejam poucos, sabe por quê? A internet tem muito lixo, né? Não existe um filtro, então, eu vou seguir as pessoas que eu sei, que têm compromisso com o mundo acadêmico, com a divulgação de materiais relevantes, contemporâneos, que se interpretam, porque muitas vezes não é só transcrição de lei, a gente tem que consumir interpretação legal, interpretação de texto. É o mais difícil. Aí é que ler a lei é muito fácil. É o diferencial. Então, eu gosto muito de usar, claro que não tem esse dinamismo todo, porque há filtros, e
infelizmente, em se tratando de tributário e atualização, principalmente atualização, a gente precisa de algumas outras ferramentas mais dinâmicas, sem tanta validação. Isso é uma dica aí para quem está estudando, usar o Google Academic, né? O Google tem uma ferramenta acadêmica em que todos os estudos ali obedecem um método científico, são validados e são, então, de relevância, produzidos, eles são ranqueados também, e produzidos por profissionais sérios para auxiliar nesses estudos. Carol, antes me falasse uma questão extremamente importante sobre gerir pessoas, comandar pessoas, se relacionar com pessoas. Eu acho que a gestão, a liderança é muito sobre pessoas. Cada vez mais eu me convenço que é sobre pessoas. Encantar as pessoas, convencer as pessoas, persuadir as pessoas, ganhar confiança das pessoas. E tu és responsável por aquilo que tu cativas. Essa frase é do Pequeno Príncipe, eu acho, do Saint-Exupéry. Não é minha, mas a gente é responsável por isso. Sabe que quando eu comecei na gestão de escritório, e eu passei uma jornada dentro de cada área do conhecimento para estar pronto para gerir um escritório. Eu fui auxiliar societário, até analista, contábil, trabalhista, tributário. Então eu passei por essas jornadas internas, e quando eu sentei do outro lado da mesa, eu tinha a impressão de que eu precisava ser sisudo, dar esporro, gritar, demonstrar insatisfação, ser duro. E depois isso foi mudando. Fui percebendo que a gente não precisa dar porrada. Na verdade, o coice é o argumento do burro, né? A gente precisa usar da nossa persuasão, inteligência, empatia, para entender as pessoas que a gente está comandando, para convencê-las, para para despertar o melhor nelas. Então, eu queria que tu falasse para mim, em poucas palavras, o que tu consideras importante em gerir uma equipe, melhor, em gerir uma equipe de tributário, de fiscal. Precisa estar atualizando, atendendo o cliente, produzindo, fazendo cálculo. O que são aí elementos que tu considera importantes nessa gestão? Bom, como você mesmo falou, são as pessoas. Então eu procuro muito o relacionamento. Eu procuro principalmente ter um relacionamento bom com eles. Eu procuro trabalhar com eles a questão de estudar. Isso que eu falei aqui de estudar, eu converso com eles. Hoje não, semana passada eu ainda chamei alguns e conversei. Você já tem suas metas de 2023? Não, então vamos sentar, eu te ajudo para você fazer, para evoluir. Muitas vezes eu mesma me apresento. Sempre quando começa alguém, eu procuro me apresentar, porque eu quero que a pessoa veja aquilo como algo bom. Que eu não sou um monstro, não é porque eu sou a gerente que a pessoa também tem que ficar assim, encolhida, com receio de conversar comigo. Não, eu quero que ela tenha abertura para falar comigo, que ela me respeite, porque eu sou inteligente, porque eu posso ajudar ela. Então, eu acho que o relacionamento, é o respeito, e não vai ser com patada ou algo nesse sentido. Eu acho que se chegou a um nível de patada é porque tem algo de errado nessa relação. E aí a gente precisa repensar das duas partes. O que a gente pode fazer para melhorar? É possível, não é? Então, eu acredito muito no relacionamento e respeito. Carol, dá de ser amiga e chefe? É difícil, dá. Mas, assim, no fundo, a gente não tem como ser totalmente imparcial. Mas eu aprendi muito a separar isso. Principalmente quando eu passei a pensar mais em mim. Porque você vai pensar numa equipe. Só que você também tem que pensar em você. Quem paga suas contas é você. O conhecimento fica para quem? É para você. Os resultados, ele é da empresa. Mas é você que vai mostrar. Você precisa cobrar para entregar aquele resultado. Então, eu tento ao máximo separar. E hoje, as amizades que eu também tenho abertura para conversar com elas e falar, olha, mas eu acho que
aqui a gente podia melhorar, isso vai melhorar para tua vida e para tua carreira. Então eu tento usar isso para um lado bom e não para um lado ruim. É mais difícil dar uma bronca? É mais difícil, mas eu tento utilizar isso de uma forma boa e leve para as minhas amigas. Carol, por incrível que pareça, a gente está chegando no fim. A conversa... Foi bom! Lembra quando eu falei da percepção de tempo? Né? Se aí tem alguma coisa errada, a gente tem que parar. Se o podcast estivesse muito ruim, eu ia pensar, vamos parar de fazer isso daqui, porque está castigante até para quem está conversando, até para quem está apresentando. Então, eu quero agradecer muito a tua participação. Eu sei que eu convivo contigo, então eu sei que o que tu falaste aqui hoje é verdade. Tu tens muito mais a contribuir, mas a gente tem 30 minutos. Eu espero que a gente consiga passar uma mensagem legal para quem está ouvindo, para as pessoas que querem seguir a carreira no tributário, no contábil, para as meninas que elas... Claro, estética é muito legal. Mulher é muito vaidosa. O homem hoje está tão vaidoso quanto a mulher. Mas que também existem oportunidades para crescimento dentro de carreiras contábeis, jurídicas, financeiras. Muito obrigado. Espero que tu tenhas curtido a experiência. Geramos mais um pouco de conteúdo. E a gente fica aqui, então, com o nosso terceiro episódio do Conta Mais. Obrigado. Se tu não é inscrito no canal, se inscreve. Dá essa força pra gente. Tchau, tchau, ouvinte. Tchau.